Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Olá, Andreia. Olá, Catarina. Hoje neste nosso episódio vamos estar as duas à conversa. É sempre bom também estar a partilhar um momento contigo. E hoje tínhamos pensado partilhar com as pessoas que nos estão a ouvir um tema que nós achamos que realmente pode trazer mais amor para o nosso dia-a-dia, que é falarmos um pouco sobre responsabilidade. Mais responsabilidade pessoal, portanto, como é que nós, cada um de nós, pode assumir mais responsabilidade pessoal por aquilo que faz e que também que lhe acontece ou que escolhe fazer. É isso, não é, Andreia, que nós estávamos a pensar? Sim, acho que é um bom tema para trazermos aqui. Acho que é um tema que cabe mais amor, pode mais amor aí. E é um tema que nós temos conversado as duas sobre ele nos últimos dias. Inclusive tivemos as duas a dar formação também no GP3S, no projeto de Divórcio Consciente e Gestão de Parentalidade Não Conjugal, da Mafalda Correia e da Marcela Almeida. Então tem sido um tema que tem estado muito presente em nós, né, em ambas, aqui nestes últimos dias, e achámos que era mesmo importante virmos falar um bocadinho sobre isto. Até para partilharmos também as nossas dúvidas sobre o tema, as nossas dificuldades também com esta responsabilidade. E sabes que uma das dificuldades que eu senti, e por vezes ainda sinto, é o facto de, à palavra responsabilidade, eu atribuir uma sensação de peso. Agora que falas nisso, sim, é verdade, mas... E para mim, ainda algumas situações é um peso, aqueles pesados, ter que assumir a minha responsabilidade pessoal. E com o meu autoconhecimento e com o meu processo de desenvolvimento pessoal, eu tenho percebido que só é um peso quando eu estou a tentar utilizar sempre a mesma forma de o fazer. Ou seja, para mim a responsabilidade torna-se um peso quando eu acho que só há uma única maneira de ir para aí, de assumi-la, não é? Então hoje vamos falar um bocadinho sobre isto. Antes de eu começar já a complicar, vamos primeiro simplificar. Olha, o que é que tu achas que é para ti, neste momento, a responsabilidade pessoal? Olha, também no meu processo, não é, de conhecimento, de autoconhecimento, o que a mim ajuda a ligar a palavra responsabilidade pessoal é muito eu conseguir perceber o que é que se está a passar comigo naquele momento, e perceber o que é que vou fazer com aquilo. Portanto, então a que nível, que tipo de sensações é que eu estou a ter, que tipo de pensamentos, que tipo de sentimentos, e depois assumir que vou fazer alguma coisa a seguir baseando-me nisso, baseando-me naquilo que eu estou a sentir, a pensar e as sensações que estou a ter. Para mim é um pouco isto. Portanto, qualquer situação que me acontece, que eu tenha que tomar uma opção ou uma decisão, parar um pouco e perceber o que é que aquilo me está a dizer e depois escolher o que é que eu vou fazer com aquilo. E isto para mim é assumir a minha responsabilidade pessoal. Okay. Sim. Para comigo. Sim, porque, sim. Porque eu acho que nós muitas vezes há muito tipo de responsabilidades nos nossos diferentes papéis também, não é? Como profissionais, como pais, socialmente.
e acho que às vezes é difícil e muitas vezes também podemos nos confundir e Sim. acharmos que estamos a assumir uma responsabilidade pessoal e estamos a assumir outra. Mas a mim ajuda-me a centrar-me em mim e nas minhas sensações, pensamentos e sentimentos. Sim, olha, eu também ando por essa definição de que a responsabilidade pessoal é responsabilidade pelo que estou a pensar, pelo que estou a sentir, pelas minhas necessidades, pelos meus limites e pelo meu comportamento. E isto às vezes não é mesmo linear, não é assim tão simples de definir onde é que está, de distinguir o que é uma responsabilidade pessoal e outra responsabilidade pelos nossos papéis, como tu sugerias e bem, não é? Se formos ao PRIBRAN, responsabilidade vem descrito como qualidade do que é responsável, obrigação de responder pelas próprias ações, pelas dos outros ou pelas coisas confiadas. Eu acho que esta responsabilidade, não é? Nós aprendemos que é muito esta capacidade, esta habilidade de dar resposta, não é? De responder por determinada coisa, não é? Eu não sei se responsabilidade pessoal, eu não sei se concordo com o Pribran a achar que a responsabilidade é eu assumir a responsabilidade pelos outros, a não ser que seja em casos específicos, como se eu sou responsável por um menor de idade, não é? De Se eu sou dependência. responsável por alguém que está numa situação de incapacidade ou que precisa mesmo de depender de outras pessoas assumirem a responsabilidade por si, por uma incapacidade, seja passageira ou mais prolongada no tempo, não é? Mas tirando esses casos excepcionais, se estivermos a falar de dois adultos funcionais, não é? Acho que cada um assume responsabilidade por si. E quanto maior a capacidade de o fazer, mais saudáveis são as dinâmicas das relações e mais conscientes também. E acho que às vezes nós temos alguma dificuldade de separar ou de distinguir, acho que a palavra distinguir é melhor, entre a nossa responsabilidade por nós e por esta interdependência na relação com os outros e dos nossos papéis. Por exemplo, a minha responsabilidade pessoal por mim e a minha responsabilidade parental para com as crianças pelas quais eu sou responsável, não é? A minha responsabilidade pessoal por mim e a minha responsabilidade profissional, a minha responsabilidade como companheira, companheiro, de algum parceiro, parceira romântica que eu tenho, ou o tipo de relação que eu tenho, não é? A minha responsabilidade familiar ou relações interpessoais, não é? Muitas vezes assumimos responsabilidades pelo nosso papel nesses lugares, não é? E às vezes estamos tão ocupados com estas responsabilidades sociais, não é? Destes nossos papéis, que negligenciamos esta primeira para connosco. Até porque nós aprendemos a assumir responsabilidade pessoal por nós, com os adultos que assumiram responsabilidade por nós enquanto crianças. Sim, e de uma forma, se calhar, não como aquela que nós agora estamos a olhar. Sim. Os adultos com quem nós convivemos enquanto crianças, se calhar assumiram muito mais uma responsabilidade social do que propriamente a pessoal. Sim. Não é? Portanto, iam muito mais, os exemplos que nós fomos assistindo, e eu se calhar, pronto, falo por mim, dos adultos que estiveram comigo, se calhar estavam muito mais, ou tinham muito mais presentes a tal questão. Nós já fomos falando aqui do certo e errado, da sociedade, o que a sociedade exige, que isto é muito mais uma responsabilidade social, que nós todos temos também, mas muito pouco conscientes do que é que queriam para eles, não é? Do que é que para eles era realmente importante ou não. Certo. E então nós também fomos aprendendo por aí. Sim, e também eram
era uma geração, não é? Que assumia muita responsabilidade pessoal e social de necessidades mais básicas, não é? De trazer alimento para casa, de abrigo, porque era aquilo que era o senso comum, que era necessário, que eram necessidades da época, não é? Ninguém Sim, falava assim de forma bem geral, ninguém falava sobre a necessidade de ser acolhida todas as emoções que a criança estava a sentir. Ninguém falava nos anos 80 ou nos anos 90 da necessidade de o adulto saber também ele regular-se emocionalmente na relação com as crianças, não é? Então, e nós, agora adultos, viemos para este espaço em que somos convidados a assumir a nossa responsabilidade pessoal com os recursos que aprendemos lá atrás. E este então é o nosso grande desafio agora, não é? É esta a nossa responsabilidade agora. E é por isso que te digo que às vezes a palavra responsabilidade ainda vem com uma sensação de peso associada, que é aquela sensação de como é que eu faço isto agora? sim, e com a definição que tu trouxeste, é bem compreensível que traga muito peso, porque Uhum, não é, sermos responsáveis por nós, pelos outros e por aquilo que nos é uhum. confiado, realmente é muita responsabilidade, é muito peso. Sim, e às vezes estes conceitos que são tão abstratos e que nós não temos o hábito de falar e pensar sobre eles nas nossas relações, são cobrados na mesma, não é? Nós somos muito cobrados por responsabilidade na nossa vida, não é? Sim, Mas não temos o hábito de falar sobre o que é isso, o que é que não é. Tipo, não temos o hábito de pensar nem de falar sobre isso, então tudo isto traz mais confusão para estes temas. Então, olha, acho que chegamos aqui a um ponto que é responsabilidade pessoal, então, é a capacidade ou habilidade de dar resposta e de responder, não é? De decidir, de escolher como quero agir ou não em relação ao que penso, ao que sinto, ao meu comportamento, às minhas necessidades e aos meus limites pessoais. Não é? E eu sinto e vejo, não sinto só, sinto e vejo que às vezes no desenvolvimento pessoal há muito este clichê e convite para assumir toda a tua responsabilidade pessoal, não é? E que tudo é da tua responsabilidade. As coisas só dependem de ti para acontecer, tu és capaz de fazer tudo, não existem limites, basta visualizares, sentires e agires para as coisas se realizarem e materializarem. Né? Às vezes há um bocadinho aqui esta ilusão de que realmente há mais controlo sobre o que nos acontece, sobre o que pensamos e sentimos, do que eu vejo que na realidade há, não é? Porque se grande parte do nosso tempo é gerido de forma inconsciente, até por um mecanismo de sobrevivência, não é? De poupança de energia, e o que está no nosso inconsciente é muito o que aprendemos nos primeiros anos de vida, até o facto de estarmos conscientes nem sempre é uma escolha, não é? Então, às vezes há este mito de que a responsabilidade é algo sempre acessível e possível, e eu acho que é, no campo das ideias, e eu acho que é sempre uma possibilidade e uma escolha, mas que às vezes é uma escolha que nós temos que esperar o momento de a conseguirmos fazer. Não sei, diz-me quais são as tuas percepções em relação a isso, quais são as tuas sensações. sim, eu estava-te a ouvir a falar e estava-me a lembrar realmente de um episódio que me aconteceu, em que eu ainda estou a tentar perceber como é que eu vou conseguir assumir a minha responsabilidade pessoal, Uhum, que é a tal questão de nós também muitas vezes não conseguirmos assumi-la logo no imediato ou na hora, e uhum, muitas vezes termos que conseguir parar para o fazer. Que foi uma situação com uma das minhas filhas,
em que eu sabia que a minha filha poderia estar a ter alguns comportamentos que podiam socialmente não ser bem aceitos ou validados, e poderia então estar em causa também o meu papel como mãe naquela hora. E realmente pronto, o profissional de saúde com quem nós estávamos manifestou esse desacordo ou esse desentendimento com o comportamento que a minha filha estava a ter. E eu realmente, na hora, fiquei assim um pouco ambivalente. O que é que eu fazia? Se eu era congruente com a minha posição, sabendo que nós estávamos as duas com muitos poucos recursos, e tinha sido uma opção minha, tipo, não acolher aquilo, a forma como ela estava a manifestar o que estava a sentir. E o que me estava a ser exigido em termos sociais, e que lá está, e estavam a colocar também em causa a minha opção como mãe, ou o meu posicionamento. A tua autoridade enquanto Sim, mãe. e eu realmente sei que é uma situação que poderá acontecer mais vezes. Naquela hora, olha, reagi como consegui, poderei não ter sido, não mudei o meu posicionamento e tentei-lhe mostrar que estávamos a falar das mesmas coisas, mas de formas diferentes. Mas percebi que pode não ter sido bem acolhido, ou que posso não ter sido bem interpretada, e sei que isto vai acontecer mais vezes, ou seja, como é que eu, noutras situações, vou conseguir assumir melhor a minha responsabilidade pessoal. Portanto, estavas com a tua filha, numa situação em que ela estava a ser observada ou consultada por um profissional de saúde. Sim. E, pelo que eu percebi, tu e a tua filha estavam muito cansadas as duas. Sim, estávamos cansadas e tínhamos tido um episódio entre nós que tinha sido já difícil. Desafiante. Sim. Então as duas também já estavam aí a sentir muitas coisas e provavelmente a borbulhar por dentro, não é? E chegaram a esse profissional de saúde, e perante algo que esse profissional de saúde disse ou fez, a tua filha decidiu expressar os seus limites, as suas necessidades, o que estava a sentir, não é? E tu sentiste que não houve espaço no profissional de saúde para acolher uma criança a dizer isso, não é? E isso fez-te também ir para dentro de ti. Estavas a observar aquilo tudo, não é? Parece que para ti estava a tomar nota de tudo o que estava a acontecer com o profissional, com a tua filha, contigo, e estavas ali naquele espaço entre o estímulo e a resposta e como é que eu vou agir agora perante isto, neste momento, não é? Sim. Porque lá está, nem sempre é fácil nós conseguirmos, porque sabemos, ou seja, uma coisa é quando nós estamos entre quatro paredes, quando nós estamos na nossa relação, outra coisa é quando saímos lá para fora. E lá está, este posicionamento de autoridade não é um posicionamento com o qual eu me queira identificar como mãe. Sim. Então... E há aqui uma segunda coisa, que é, quando nós estamos em relação com os outros, tu nesse caso em específico estavas em relação com mais duas pessoas, para além de ti, estavas em relação com a tua filha, estavas na relação com esse profissional de saúde, não é? E quanto mais pessoas nós estamos a interagir, e se têm necessidades diferentes e conflitantes, e se têm opiniões sobre certo e errado diferentes, mais difícil é gerir tudo isso de forma a procurar a concordância, não é? E de forma a procurar o bem-estar comum, não é? Quanto mais diferenças existem nessas relações, sobretudo em momentos de conflito, mais é pedida a nossa energia e recursos para lidar com isso. Eu sinto que o que tu fizeste aí foi assumir primeiro a tua responsabilidade pessoal, pelo que estavas a sentir, provavelmente julgada, não é? Provavelmente, tipo,
a sentir uma pressão do outro lado para agires, não é? De forma diferente, a parar aquele comportamento da tua filha. E decidiste assumir responsabilidade por isso, não fazendo nada, não é? Tipo, olha, não, vou permitir que a minha filha se expresse como está a expressar, porque é isso que eu costumo fazer habitualmente neste meu papel, e eu não vou assumir responsabilidade pelo que a médica ou profissional de saúde, não sei se foi uma médica ou não, estou agora aqui a inventar, porque esse profissional de saúde está a sentir, está a pensar sobre a situação, ou sobre a minha filha, ou sobre mim, ou whatever, né? Sobre a minha Sim, capacidade de ser mãe. É um bocadinho isso, não é? sim, na hora foi isso que eu fiz. Agora sei que isto poderá acontecer mais vezes e eu agora também tenho que pensar como é que vou me posicionar noutras situações que poderão acontecer para o futuro. Ou seja, Sim. se realmente é uma relação com a qual eu seria importante haver outro tipo de partilha, outro tipo de, não é de explicação, mas de reflexão sobre o que é que eu estou a procurar fazer enquanto mãe, ou se realmente nem é uma relação que exige essa energia e pronto, e vou. Com expectativas baixas de seres acolhida ou compreendida em Sim, momentos de birra, ou em momentos de cansaço, ou em momentos de discordância, não é? sim, sim. Yeah. Hum, Eu acho que às vezes passa um bocadinho pela nossa responsabilidade pessoal entender em que relações as nossas necessidades têm espaço para ser acolhidas, não é? Porque agora às vezes falamos das relações conscientes e achamos que nas relações conscientes vamos sempre ter condições de que as nossas necessidades sejam ouvidas, os nossos limites sejam respeitados, que o que estamos a pensar e a sentir tenhamos a liberdade de expressar e comunicar e vai ser acolhido, não é? Eu acho que isso é muito pouco consciente, eu acho que isso é muito, cria muitas expectativas nas relações e é mesmo importante definirmos de que relações temos esse espaço e essa abertura do outro para estabelecer uma relação nesse sentido e que relações não vai acontecer isso e a nossa responsabilidade pessoal passa por aquilo que estavas a sugerir, de procurar o alinhamento interno, de definir bem as minhas intenções nesse lugar de interação com o outro, sei lá. E isso não é só com os profissionais de saúde que nos acompanham. Às vezes é no trabalho, às vezes é na família. Esperemos que não seja no casal sim. ou nas pessoas com quem temos uma relação amorosa, não é? Esperemos que aí seja um espaço seguro. Se não for, isso é um alerta. Sim, mas nós às vezes temos muita expectativa Sim. que, agora que eu consigo ter mais consciência do que é que me está a acontecer, ou de como é que é importante manter uma relação, achamos que vamos conseguir fazer isso com toda a gente que nos rodeia e não vamos, porque não deixamos, não vai deixar de haver relações que nos provocam sentimentos mais, pronto, menos bons, mais tóxicos, mais... E também é assumir a minha responsabilidade pessoal, eu saber que, ok, tenho que ter algum tipo de relação com aquela pessoa, mas, como a Tamar muitas vezes diz, só vou a 25% para aquela relação. Então também não vou porque há relações que nos desgastam, há relações que nos trazem, que nos levam ao limite, e eu ter noção de que aquela relação pode ser desgastante para mim, mas que eu tenho que ter algum tipo de relação com aquela pessoa, socialmente, profissionalmente, mas que eu posso, ok, se eu sei que vou ter com aquela pessoa, eu posso ir, e isto é eu assumir a minha responsabilidade pessoal. Eu sei que aquela pessoa me faz chegar ao meu limite, eu sei que aquela pessoa não consegue satisfazer as minhas necessidades e não é ela que eu vou buscar. Ou na relação com aquela pessoa eu tendo a ir para um lugar de maior desgaste do meu tempo, da minha energia, do Sim. tempo não só que estou na relação, mas do tempo que às vezes fico a pensar e a sentir coisas que resultaram dessa interação, não é? Eu acho que estás a dizer uma coisa muito interessante, que é aquilo que eu estava
a dizer há pouco, às vezes o desenvolvimento pessoal acha que tudo é uma escolha e que só depende de nós e a responsabilidade pessoal tem assim um papel muito grande. Também é o inverso disso, também há pessoas que têm muita dificuldade em assumir a sua responsabilidade pessoal, não é? Em assumir responsabilidade pelo que estão a pensar, sentir e muitas vezes culpam os outros, não é? Ou terceirizam essa responsabilidade, colocando nos outros: tu é que me fizeste sentir assim, estou-me a sentir assim por causa do que tu fizeste, eu fiz isto porque tu fizeste aquilo, não é? E tu trouxeste aí uma coisa também muito interessante, que é que nem todas as nossas relações são escolhas. Ou seja, às vezes eu não escolho o vizinho que tenho, escolhi a casa que comprei. Né? Às vezes eu escolho a pessoa com quem me estou a relacionar, mas não escolho a família que essa pessoa traz consigo. Não é? Às vezes escolho o trabalho que vou fazer, mas não escolho as pessoas todas que vão colaborar comigo nesse trabalho. Mesmo as relações que eu tenho, não sendo sempre uma escolha minha, é sempre uma escolha minha escolher como me vou relacionar com essas pessoas e o quanto de mim vou colocar nessa relação. Não é? Sim. Nem todas as relações são espaços para grande intimidade, nem todas as relações são espaço para eu estabelecer uma relação de 100%, não é? Como tu estavas a sugerir e a Tamar também, 100% do meu tempo, da minha energia, do preenchimento das minhas necessidades naquela relação, não é? Sei lá, se calhar estou aqui agora a fabular, não é? Criar uma história. Imagina que eu relaciono-me com alguém e que tem uma família, não é? E essa família tem relaciona-se mal com o facto dessa pessoa estar casada ou namorar, ou seja quem for quem assume esse papel, é um papel com o qual eles não lidam bem, não é? Se calhar é muito difícil eu preencher as minhas necessidades de conexão, de pertença ou até de importância e reconhecimento nas relações com a família da pessoa que eu escolhi. Não é? Então, se calhar, é alinhar aqui as minhas intenções e expectativas. Será que faz sentido eu esperar que nessas relações as minhas necessidades vão ser vistas, ouvidas e acolhidas? Se calhar não. E é uma escolha eu perceber como é que quero agir em relação a isso. Por exemplo, no outro dia estava a praticar exercício num local onde habitualmente o faço e estávamos em partilha de mulheres. E numa dessas partilhas alguém partilhou que tinha uma relação difícil com a mãe do namorado, não é? E que nessa relação com essa pessoa sentia muitas vezes que não era vista, que não era ouvida, que não era acolhida. E eu lembro-me na altura de partilhar mesmo esta diferença de aquilo que essa pessoa é capaz de te entregar nessa relação não é o que tu mereces receber numa relação. E quanto mais tu esperas nessa relação com essa pessoa que as tuas necessidades e o teu merecimento de as ver preenchidas seja correspondido, mais frustração vais ter. Mais desgaste vai haver naquela relação. Mais desgaste de energia, mais desgaste de tempo, porque depois não é só o tempo que eu estou com aquela pessoa, é o tempo que eu fico a pensar e a sentir sobre o que aconteceu na relação com aquela pessoa. Não é? Então, assumir responsabilidade pode ser mesmo isso que tu estavas a sugerir. E eu acho que é refletir que relações ou não, eu coloco também como prioridade ou como mais importantes e relevantes para eu ter esse espaço seguro e assumir uma responsabilidade pessoal e social de forma interdependente. Não é? Sim, e mesmo se for uma relação que nós tenhamos que ter muito frequente e que sabemos que realmente às vezes é difícil ter recursos para ir para ela, também é importante e também é assumir a nossa responsabilidade pessoal, percebermos o que é que nós também podemos ter que fazer antes de ir para essa relação, por exemplo. Sim. Preencher então nós, através de alguma autoempatia e também preenchermos nós algumas das nossas, assegurarmos
Que algumas Sim, necessidades estão... sim, por exemplo, neste caso, neste exemplo que estávamos a dar, neste caso seria, por exemplo, diz-me tu também, o que sentes, mas neste caso seria, por exemplo, olha, provavelmente na relação com esta pessoa eu vou sentir-me invisível, ou não ouvida, ou vou sentir que não estou a ser respeitada, ou que o que eu sinto não conta, ou que ninguém se importa comigo. Se calhar vou sentir uma série de coisas que depois vou ter que ser eu a tomar conta de mim e a validar, não é? Sim. Eu tenho legitimidade de estar-me a sentir assim, na relação com esta pessoa, e o que é que eu quero ou não fazer com isto, não é? Às vezes o fazer não passa por fazer algo na relação com o outro, passa por fazer algo na relação connosco, não Exato. é? Como estavas a dizer, Sim, eu oferecer este acho espaço que... de autoempatia, não é? Eu acho que às vezes é isso muito que desgasta, e acho que é muito depois a tal questão do limite entre a minha responsabilidade pessoal ou então estar a assumir a responsabilidade pelo outro, porque lá está, nós às vezes entramos muito numa de querermos inspirar também mais pessoas e também conseguirmos que todas as pessoas também assumam a sua responsabilidade e etc. E o que é que acabamos por fazer? Acabamos por estar sempre num desgaste muito grande, numa luta constante com as pessoas, a querer que a pessoa assuma, e acabamos por nós também estarmos ali a entrar em cansaço e que muitas vezes há relações que não exigem isso, ou que não implicariam Sim. esse tipo de Às envolvimento. vezes, quando me encontro nesse espaço, Catarina, em que me sinto já muito desgastada mental, emocionalmente, às vezes até espiritualmente, né? Em que sinto que, mesmo em modo guerreira, sabes? Tipo, estou aqui a lutar imenso, estou a esforçar-me imenso, já estou em resistência, e, e já estou a julgar muito o outro, já estou a sentir que o outro é mesmo um incompetente a assumir a sua responsabilidade pessoal pela relação. Às vezes, quando me encontro nesse espaço, eu gosto mesmo de me relembrar, primeiro, das vezes em que eu também não sou capaz de assumir a minha responsabilidade pessoal, não é? Começa por aí. E depois de se aquela é uma relação que aquela pessoa me mostra que tem sequer esse interesse de assumir a sua responsabilidade pessoal. Interesse e capacidade. E às vezes não me mostra só através do que diz, mas é através da forma como se comporta, como se relaciona com as coisas. Às vezes, se calhar, eu estou a esperar de uma pessoa ou de um papel que essa pessoa representa na minha vida, como, sei lá, sogra, sogro, pai, mãe, chefe. Às vezes eu espero dessa pessoa algo que ela não vai ter a capacidade de me entregar. Não vai ter, não porque não seja possível desenvolver essa capacidade, porque à partida todos nós somos, mas porque não tem consciência disso, porque não tem esse interesse e essa motivação por desenvolvimento pessoal, por N razões. Né? Então é uma escolha continuar ou não nessa relação, e a continuar de que forma quer estar nessa relação. Porque às vezes, como a Margarida dizia no episódio que gravámos com ela, às vezes são só relações difíceis. E nem todas as relações difíceis nós podemos ou queremos desistir delas e sair delas, não é? Ou podemos. É isso, podemos ou queremos Sim, sair sim, delas. sim. Então é mesmo aqui um convite a que esta responsabilidade pessoal, pensemos mais sobre como é que a queremos assumir, não é? E, e não achar que tem que ser sempre da mesma maneira, não achar que esta responsabilidade tem que ser um peso e tem que ser um convite sempre para a ação. Não é? Estou-me a lembrar aqui de um episódio que aconteceu comigo. Não vou partilhar o episódio em si em específico, mas vou partilhar o meu processo interno, não é? Eu estava numa relação dessas que não é para colocar os 100%, que é para eu pensar que se calhar ali vou investir 20% do meu tempo, da minha energia, das minhas necessidades, da expectativa das minhas necessidades serem acolhidas Sim. e preenchidas, não é? E então surgiu uma situação em que eu me senti
desrespeitada e não vista, não ouvida, não considerada, não é? Senti mesmo a necessidade de importância e reconhecimento muito vazia, não é? E dei-me espaço e tempo para perceber o que é que eu queria escolher fazer em relação a isso. Se eu ia comunicar ao outro como estava a sentir e o que eu precisava, se eu ia colocar um limite ou não. Mas o mais importante que eu fiz nesse tempo que me dei foi eu manter-me sempre responsável pela relação comigo mesma. Então eu a todo momento reconheci o que estava a pensar, o que estava a sentir, não coloquei no outro a culpa ou a responsabilidade de preencher a minha necessidade. Não coloquei a culpa do que estava a pensar e a sentir no outro, não coloquei a responsabilidade de preencher as minhas necessidades e questionei-me, dei-me tempo para ver o que é que eu sentia quando me perguntava, mas tu achas que esta necessidade de importância e reconhecimento vai ser preenchida nesta relação? Achas que há espaço nesta relação para esta pessoa te conseguir dar isto? Tem a habilidade de conseguir ter esta relação de interdependência? E quando eu me dei tempo e espaço para observar isso, eu percebi que não. E acho que aí cresci um bocadinho nas relações. Acho que perdi mesmo um bocadinho de imaturidade emocional, que é achar que todos os adultos à minha volta vão preencher as minhas necessidades. Não é? Eu já não sou uma criança, sei que todos os adultos à minha volta, nem todos vão preencher as minhas necessidades de uma forma ecológica ou sequer colaborar para isso. E então eu acho que cresci um bocadinho nessa relação comigo mesma e o que me permitiu também crescer na relação com o outro foi perceber isso. Não, esta pessoa não adianta eu fazer isto porque não vai ter capacidade de o fazer. Então agora estou perante uma nova escolha, que é, já sei que não quero agir em relação ao outro, mas posso agir em como é que vou posicionar-me nessas situações, como é que me vou acolher nessas situações. E como é que vou preencher esta minha necessidade de outras formas, noutras relações com outras pessoas, para isso, não é? Que às Sim, vezes, para não ires em falta para essa relação também. sim, e não me contar histórias, não é? Porque nós temos sempre histórias que nos contamos sobre as coisas, não é? E temos às vezes necessidades não satisfeitas que se tornam feridas muito comuns e repetidas em nós. Sei lá, se eu sinto muitas vezes que na relação não tenho importância e reconhecimento, não sou ouvida regularmente e me conto muitas vezes essa história, não é? É muito normal que nessa relação onde isso é tão evidente, essa história se repita muito dentro de mim. E eu posso perceber que se calhar aquela história não vai ser ouvida naquela relação. Então eu posso sempre assumir responsabilidade por isso. E às vezes eu queria fazer um desabafo aqui, que é, apesar de eu acreditar que a responsabilidade pessoal e social, mas agora estou a falar de assumir responsabilidade pelo que pensamos, sentimos, precisamos e pela forma como nos comportamos. É sempre uma escolha. Nós temos sempre a escolha, a possibilidade de escolher assumir. Eu acho que nem sempre temos recursos para fazer essa escolha. E aí é mesmo importante que percebamos que é assumir responsabilidade pessoal, dizer que ainda não consigo fazê-lo neste contexto. Não é? E dar-me tempo e perceber que é uma questão de tempo e espaço para eu conseguir fazer isso. Pode não ser agora, mas eu vou conseguir fazer isso. E também não estarmos sempre num ponto de exigência em relação a nós, de Sim. conseguirmos sempre conseguir fazer tudo, Yeah. Porque senão é aí que a responsabilidade se torna um peso. Não é? exatamente, sim. Se nós conseguirmos então também trazer uma maior leveza para isto, para esta questão de muitas vezes conseguirmos assumir que não temos recursos para, para Naquele escolher momento, não naquele é? momento, acho que retira daqui algum peso também
E que ainda estamos a aprender a fazer isto, não é? Ainda estamos a Sim, aprender a assumir responsabilidade pessoal, nas relações com os outros, na relação connosco. Ainda estamos a aprender a perceber que nem todas as relações. Ainda estamos a aprender a escrever o nosso próprio conto de fadas, não é? Ou seja, estamos a aprender que não é tudo como nos contaram que ia ser, não é? Não é tudo, foram felizes para sempre em todas as relações. sim, tu estavas a falar da questão da busca de algumas necessidades, de algumas relações e que nem sempre, e que podemos demorar algum tempo a perceber que não é naquela relação que vamos buscar isso. Uhum. E eu estava a pensar que realmente também em termos profissionais eu tinha muitas relações em que a necessidade de reconhecimento e importância é uma necessidade que está muito presente em mim em quase todas as relações. Mas profissionalmente eu estava sempre a querer ir buscar e quase que estava a querer convencer as pessoas a darem-me isso. Yeah. E estava ali naquela, e era mesmo muito desgastante para mim. E acabava por me conduzir a reações e comportamentos que não eram aqueles que eu queria. Ou seja, estava naquelas relações, eu estava muito mais na reatividade e muito pouco no parar e no conseguir ter mais. Estavas muito pouco na responsabilidade pessoal pelo que pensavas e sentias nessas relações. Sim, e estava a querer ir mais para aquilo que queria conduzir as pessoas A a darem-te o que fazer, tu a precisavas, darem, não é? exatamente. As crianças são muito boas nisso. E lá está, este caminho de perceber, ok, não é naquelas relações que tu vais buscar aquilo, Daquela forma, não é? não é daquela forma. A questão do ir de ir para aquelas relações com um nível de energia diferente também ajudou-me bastante. Bah, já sabes, é só mesmo 25%, não precisas de dar mais, não precisas de dar mais, Yeah. nem, portanto, e isto é uma escolha, também me ajudou bastante, e acho que às vezes é um pouco isto, e acho que é mesmo por nós pararmos pouco também, para conseguirmos perceber o que é que estamos a sentir, que nos faz muitas vezes continuarmos nisto em relações que às vezes não faz sentido. Sim. E às E vezes não são só as relações que fazem sentido, é a forma como aparecemos nessas relações que se calhar já não faz sentido com quem somos agora, com o conhecimento que temos agora. E, olha, estás a falar isso do teu trabalho e ressoou aqui tanto em mim, Catarina, tanto, porque o trabalho foi uma área em que eu aprendi a dar muita importância enquanto criança. Né? Os meus pais trabalhavam imenso, sempre trabalharam imenso, então eu aprendi desde muito pequenina que era uma área muito importante na nossa vida e que preenchia uma série de outras necessidades, como segurança, como conhecimento, como relações, conexão, pertença, pronto. Então, eu também tinha esse espaço muito grande para o trabalho. E lembro-me de as minhas relações no trabalho se complicarem tanto por eu realmente querer preencher todas as minhas necessidades naquelas relações que ali com aquela estavam. área, sim. Sim, com aquela área e com aquelas pessoas. E isso criava realmente expectativas que eram frustrantes para mim e para o outro, acredito, não é? Praticando aqui um bocadinho no igual valor, acredito que era para os dois lados. E eu acho que nós fazemos isso de forma muito inconsciente. Lá está, somos pouco estimulados a pensar sobre a nossa responsabilidade, sobre a responsabilidade do outro e a relacionarmos de uma maneira mais consciente. Se calhar o trabalho hoje já não tem tanta importância como tinha lá atrás. E agora, se é assim, se eu vou com esse nível de responsabilidade para o trabalho, para a família, para a casa, para a relação comigo, ou seja, vês como facilmente associamos peso à palavra responsabilidade? Porque não aprendemos a lidar com esta responsabilidade de uma forma mais flexível e, e realmente leve, como tu estavas a propor. E às vezes colocamos tantas expectativas nas relações e em pessoas que não só essas expectativas vão dar muito espaço à desilusão,
né? Porque são ilusões que nós criamos, que aquelas, por exemplo, imagina que nós criamos a ilusão de que todos os chefes vão reconhecer quem trabalha muito e quem dá muito e quem faz muito, né? Criamos essa ilusão e essa expectativa. E sempre que nos sentimos a dar tudo de nós e a dar muito e a fazer muito, se essa importância e reconhecimento não vem, aparece imensa frustração na relação com a pessoa que ocupa esse papel, não é? Porque temos todas estas expectativas em relação a como isso deveria ser, por oposição em relação ao que é, não é? E isso também nos faz desumanizar muito a pessoa que está nesse lugar, que é também nos esquecemos que tem a sua história, que tem as suas dinâmicas, que tem os seus recursos, e faz-nos, pelo menos fez-me a mim, colocar nessa relação muita expectativa de trazer daí toda a minha fonte de importância e reconhecimento na área profissional. E aí foi um belo convite para eu começar a assumir também a responsabilidade de assumir quando eu era importante, reconhecer-me os meus feitos, não estar sempre a criticar ou achar que não fiz o suficiente ou a validar só o elogio externo. A opinião das outras pessoas. Sim, Sim, é isso. É nós irmos procurando satisfazer-nos nós também, se sabemos que não vamos buscar naquela relação, isso. satisfazermos também nós as nossas próprias necessidades. Pronto, aí também precisamos de... Por isso é que é importante nós nos conhecermos também muito bem e conseguirmos parar para perceber o que é que aquele comportamento está a indicar que eu preciso, para depois conseguir então ir satisfazendo essas minhas necessidades. Yeah. E eu acho que nós não só estamos a aprender isto, ao mesmo tempo que estamos a querer ensinar às nossas crianças como é que isto se faz, não é? Então, o que torna aqui este trabalho com muito espaço para aprendermos através do erro. Eu penso, por exemplo, em desafios que eu já tive na relação com... Desculpem, estou aqui a fazer barulhos ao pé do microfone e não são barulhos da ASMR. Então estou a pensar que muitas vezes, perante uma birra de uma criança, nós queremos primeiro acalmar a criança, não é? Queremos assumir a nossa responsabilidade parental ou profissional, se formos uma professora, um professor ou um auxiliar da educação, não é? Então, queremos muito ir para a nossa responsabilidade parental ou profissional e acalmar logo a criança sem percebermos que nós também estamos alterados, não é? Por estar a assistir àquele comportamento. Também criou uma reação em nós. Então é como se a criança fica alterada, desregula-se, não é? E eu quero primeiro regular a criança, estando eu também a lidar com alguma perturbação dentro de mim. E aí pode ser um belo convite, é uma das propostas que eu tenho feito a algumas mães, algumas mulheres que sigo, é observarem-se e perceberem se estão com recursos para ir calibrando a criança ao mesmo tempo que se regulam e que se acalmam, ou se calhar estão num ponto em que já passaram assim alguns, já estão a ouvir campainhas dentro de si, tipo, o que é que eu faço? E se calhar se é o momento de primeiro assumir responsabilidade pessoal, de olha, ok, deixa-me acalmar um bocadinho que eu não estou com capacidade de lidar com isto agora, e depois ir para a relação com a criança e acalmar então depois a criança. Esta capacidade de assumir responsabilidade pessoal ao mesmo tempo que assumimos responsabilidade pela relação e neste caso da criança pelo outro, não é? É uma prática difícil ainda, porque ainda estamos a aprender a fazer isso, não é? Sim. Ainda estamos a aprender a fazer isso. Eu estava a lembrar-me agora até da nossa pergunta final, e estava a pensar, a responder, como é que poderia assumir, ou melhor, como é que pode mais responsabilidade pessoal, por exemplo, na minha vida? E olha, acho que seria nesse aspecto, muito quando eu na procura de assumir a responsabilidade parental, às vezes me esqueço de que se calhar primeiro tenho que olhar para mim e claro que nós sabemos que isto é tudo muito rápido e há momentos que são muito, segundos, nós estamos aqui a falar em segundos, Yeah. e ter esta
E às vezes estamos a falar em segundos que nós estamos desconectados, estamos muito na mente, estamos Sim, muito a pensar na situação de como é que vamos agir e pouco a observar o que está a acontecer no nosso corpo e em nós. sim. E sabes a mim o que é que me ajuda, ou o que é que me ajudou? Foi uma estratégia de ter uma pulseira, que até é esta, e de naquela hora, em vez de eu reagir logo, trocar a pulseira de pulso. E isto tem-me ajudado a não ir logo para, mas ainda estou em processo. Ainda estás a aprender, ainda estás na ainda estou repetição para tornares essa competência uma competência inata. Sim, ou mais não tão Sim. mais automática. Mas é uma coisa, acho que, por exemplo, é muito importante nós, para mim, onde poderia mais responsabilidade pessoal era aí. Era no eu estar nas situações em que eu estou a querer muito assumir responsabilidade parental e, por exemplo, lá está, quando estavas a dizer, quando nós estamos muito na mente, o ir para o corpo. E, por exemplo, esta questão da pulseira a mim ajudou-me a parar, tipo, e a baixar primeiro a mim, e isto é quase imediato, baixa logo a forma como eu Sim, porque associaste um estímulo físico, não é? Sim. E que ativa vários dos teus sentidos. Tu vês a pulseira, tu tocas na pulseira, tu troca-la de mão, não é? Associaste aqui vários estímulos a este convite de, olha, respira. Sim. Vem cuidar de ti primeiro, de como te estás a sentir. E é por isso que fizeste aí uma ancoragem quase, não é? Colocaste na pulseira esse estímulo de respira. Acalma-te, regula-te antes de agires, não é? E é mesmo isso, esse é o processo de aprendizagem, e é repetição, e às vezes só vais-te lembrar da pulseira depois de já teres rebentado e está tudo bem, porque o processo de aprendizagem é esse, não é? Pensa num bebê a aprender a andar. Primeiro ele observa muitos outros a andar à sua volta, não é? Começas a observar as pessoas a acalmar-se, ai meu Deus, quem me dera ser evoluído assim. Não é? Quem me dera ter aquela capacidade de regular ou de responder daquela forma. Não é? Pronto, depois de observares com admiração isso, começas a fazer as tuas primeiras experiências, não é? Tentar mover-te, inclinar-te para a frente, não é? Tipo, frustrar-te, cair, voltar a tentar. E o processo de aprendizagem é mesmo assim. Primeiro tu não sabes que isso é preciso, não é? Tipo, olha, eu não sei que não sei fazer isto, não é? Um bebê logo quando nasce, tipo, recém-nascido dias, não sabe que não sabe andar, não é? Depois tu começas a perceber que não sabes. Ok, já percebi que é possível fazer isto e que eu ainda não sei fazer. E eu acho que esse lugar do não saber é muito tramado para nós, porque nós aprendemos, nós crescemos num sistema, numa escola que nos diz que nós temos que saber tudo. Não é? Temos que decorar o livro, temos que decorar as respostas todas para o teste, uma data de informação, então nós temos que saber. E lá vem mais uma vez esse peso associado à responsabilidade, do eu tenho que, não é? É uma obrigação, em vez de uma escolha. E então este lugar do não sei, ainda não sei fazer isso porque ainda estou a aprender, é um lugar às vezes muito desafiante para nós adultos estarmos. E pede-nos mesmo este convite à humildade, não é? E este convite de, pá, não sei, ainda estou a aprender, e às vezes estou a aprender e quero já estar a fazer bem e ainda preciso de repetir, não é? E depois acho que vamos para aquele lugar do, ok, agora eu já sei que sei fazer isto. Posso nem sempre estar a fazê-lo, mas eu já sei que sei, não é? Tipo, estou a andar, às vezes tropeço, mas eu sei que sei andar, não é? Apesar de ter tropeçado e até poder cair, mas eu sei que sei andar, portanto é confortável para mim voltar a andar. E às vezes já andamos de uma forma automática, já não sabemos como é que fazemos para andar, simplesmente andamos. E aí às vezes podemos voltar a cair naquela cena do peraí, como é que se faz isto? Que eu já não é? De repetir. Então é mesmo um processo de aprendizagem, essa parte dos erros. E nós temos muita dificuldade em assumir responsabilidade porque quando erramos, não é? Porque estamos muito habituados a associar o erro ao castigo,
ou algo que não é certo, que não vai ser Algo acolhido, desagradável. ou Sim. estarmos sozinhos, não é? Agora vais pensar no que tu fizeste. Não é? Então é um lugar muito desconfortável para nós. Então Uhum. eu acho que é um lugar que pode assumir a responsabilidade de nos darmos mais amor. Aí, olha, gostei muito da tua resposta, já me levou aqui para sítios espetaculares, já me levou aqui para reflexões fixes. Obrigada. E Olha, tu, onde é que achas que na tua uhum, vida? estava a pensar nisso. Onde é que acho que posso mais amor e mais responsabilidade pessoal? Olha, eu acho que estou nesta fase do sei que ainda não sei, hum, dar menos de mim nas relações. Ainda estou a aprender Uhum. a escolher de forma consciente em que relações eu vou assumir 100% da minha responsabilidade pessoal e social e em que relações, se calhar, eu vou assumir 100% da minha responsabilidade pessoal por mim e 25% da minha responsabilidade para que a relação seja interdependente, não é? Uhum. Ainda estou a aprender a fazer isso e às vezes não é só na relação, é em certos assuntos nas relações. Estou-me a lembrar agora de uma história que aconteceu recentemente, numa relação com uma amiga que eu amo. Para mim é uma irmã. E, e ela trouxe um problema e imediatamente aquilo tornou-se um problema meu. E eu, Uhum. quando dei por mim, já estava a tentar resolver um problema que não era meu, né? E eu ainda estou a aprender isso, a assumir a responsabilidade que o meu papel naquela relação não é resolver o problema, é só dar suporte enquanto a pessoa resolve o seu problema, não é? Uhum. Eu acho que ainda pode mais amor nesse meu processo de aprendizagem e pode mais responsabilidade pessoal em distinguir o que é meu e o que é que não é na relação com o outro e quanto de responsabilidade eu quero assumir nas relações. Acho que é isto. Uhum. Sim, muito interessante, não é? Este tema Yeah. da responsabilidade e até quando estavas a falar até daquela questão de que realmente assumir a responsabilidade pessoal por mim é realmente não fazer nada ou Sim, deixar estar. o dar-me tempo, o respeitar o meu Isso. tempo, o respeitar. Uh, é ouvir mesmo o nosso corpo a falar, não é? A Uhum. responsabilidade pessoal por nos ouvirmos e nos escutarmos. Eu costumo dizer que o sim não deixa margem para dúvidas, não é? O sim surge logo tipo redondo e tá, sim, é para fazer, é para agir, é para decidir fazer assim. Um, e às vezes só precisamos de tempo para distinguir reatividade de um redondo sim, que é se continuar sim, inalterado, ao final de umas horas, de uns dias, é Uhum. porque provavelmente é mesmo sim, não é? O não, ou o ainda não, é quando estamos muito naquela ambivalência, não é? É quando sentimos muitas emoções, às vezes conflituosas, em relação àquele assunto, àquela pessoa. Então é um convite a dar-nos tempo, a assumirmos responsabilidade de nos dar tempo, de ouvirmos e percebermos, e sempre que pensarmos e sentirmos coisas desafiantes naquela relação, escutarmos que necessidades estão presentes, quais são as expectativas que eu tenho na relação com essa pessoa e dar-nos tempo de perceber como é que queremos fazer em relação a isso. E conversar. Olha, esta conversa que eu estou a ter contigo e que as duas estamos a ter com Uhum. quem nos está a ouvir, acho que são lugares que nos ajudam a olhar para dentro, não é? Eu já saio daqui com mais consciência da minha responsabilidade pessoal. Obrigada, Kate. Sim, obrigada também, Andreia, porque também realmente cheguei aqui a conclusões que, lá está, o parar às vezes é mesmo muito importante para nós Uhum. conseguirmos compreender melhor o que se está a passar connosco. E acho que já conseguimos falar muito sobre este tema, não é? E ajudar, ou Sim. melhor, podermos contribuir para que a vida das pessoas que também nos está a ouvir, que consigam realmente transpor esta questão da responsabilidade pessoal para o seu dia a dia, também de uma forma não tão pesada.
como a palavra responsabilidade pode indicar, mas sim de uma forma mais leve. Acho que é um belo convite esse. E se as pessoas tiverem dúvidas, também estamos disponíveis sempre para Dúvidas, partilhas, onde é que vocês... questões. Exatamente, onde é que vocês também sentem onde pode mais responsabilidade e amor na vossa vida. E é isto. Obrigada. Obrigada. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste do episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.